Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com todos o encargo desta semana do que nós temos recebido na palavra. Muito bom poder voltar sempre para o Espírito, voltar sempre para a palavra. A palavra é a nossa segurança, a palavra é a nossa esperança, aquela que não cai por terra. Senhor Jesus, queria orar para começarmos essa palavra. Ó Senhor Jesus, como é bom invocar o Teu nome, como é bom estar na Tua presença, como é bom depender do Senhor, contarmos com o Senhor no nosso espírito, contarmos com o Senhor na palavra, sabendo que o Senhor é aquele que cumpre tudo o que está determinado. Muito obrigado porque o Senhor nos envolveu com o Teu amor, nos envolveu com a Tua vida, nos envolveu na Tua salvação eterna. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, dispensando tudo o que o Senhor é, e nos dê, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos a realidade do Espírito eterno. Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus nós estamos aqui, nós vamos ver essa mensagem que tem como título Tu és sacerdote para sempre, que vem do alimento diário da terceira semana desse volume Herdeiros de Deus. Antes de mais nada, eu queria deixar os irmãos bastante tranquilizados em relação às nossas reuniões, que nós, dentro de certamente 4 semanas, nós provavelmente estaremos voltando às nossas reuniões presenciais. Graças a Deus por isso, irmãos. Nós queremos realmente voltar a ter a comunhão com os irmãos física, mas é lógico que nós ainda vamos continuar com todas as recomendações do uso de máscara. Eu cheguei aqui com a minha máscara, o Kaique, nosso amado irmão Kaique, está aqui servindo para nos gravar e ele também está usando máscara. Nós vamos ter distanciamento social no local de reuniões. No começo, um grupo menor de irmãos, aqueles que não fazem parte do grupo de risco. Então, muito provavelmente, irmãos, nós estaremos reiniciando as nossas reuniões após a conferência internacional, que será na primeira semana de setembro. Olha aí, já se passaram quase 6 meses, nós já estamos chegando na outra conferência e mesmo durante esse período que ficamos afastados, nós ainda tivemos um grande suprimento da palavra, com tudo que foi ministrado para nós. Então, certamente, vamos continuar orando para que o Senhor guarde a todos e que provavelmente, então, após a conferência internacional, nós estaremos retomando as nossas reuniões gradativamente, não como todo mundo junto ao mesmo tempo. Nós vamos por partes, para pouco a pouco todos os irmãos poderem estar na reunião mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver hoje sobre o Espírito Eterno, nós vamos ver hoje sobre que o Senhor é o sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Graças a Deus por isso. Nós, irmãos, fazemos parte desse ministério da nova aliança. Que maravilha é fazer parte desse ministério. Não é o ministério da velha aliança, é o ministério da nova aliança. Que o primeiro ministro do ministério da nova aliança foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele veio, ele se tornou ministro para poder trazer a vontade de Deus para a terra, para alcançar as pessoas. E depois que ele morreu, ressuscitou, tornou-se Espírito que dá vida, ele se soprou para dentro dos discípulos. E quem deu seguimento a esse ministério da nova aliança foram os primeiros discípulos, lá no início da igreja, quando ele se dispensou para a igreja. E eles começaram então a pregação do Evangelho. E muitas pessoas foram sendo ganhas, o Evangelho foi se expandindo, o Evangelho do reino foi alcançando as pessoas, chegou até Paulo, e Paulo foi um dos grandes ministros dessa nova aliança. Ele fala isso no livro de Coríntios, como ministros de uma nova aliança. As pessoas precisam saber que nós somos tais pessoas. E depois o Senhor dá seguimento com os escritos de João. E os livros de João são os dos mais elevados na palavra de Deus.
O Evangelho de João, o quarto Evangelho, fala de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João é riquíssimo nos seus 21 capítulos. E João ainda termina com o livro de Apocalipse, que é chamado de as revelações, a revelação. Portanto, tudo que nós precisamos conhecer da palavra de Deus, nós precisamos de revelação. Paulo em Efésios fala que ele orava para que Deus nos desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É isso que nós queremos hoje e é dessa maneira que nós queremos avançar. Louvado seja o nome do Senhor. E irmãos, como eu tinha falado, João é o ministério que permanece até hoje. É o ministério que deu seguimento ao ministério da nova aliança, e o seu ministério, que é o ministério de vida, é o ministério da restauração, é o ministério daquele que vem consertar todas as coisas, levando para a vida. Todos os escritos de João falam muito do Senhor como vida, tanto no Evangelho como nas 3 epístolas, nas 3 cartas de João, como em Apocalipse. Então, nós precisamos enxergar o que está no ministério da nova aliança através dos escritos de João. E eu vou convidar você, porque nós estamos fazendo uma série toda quarta-feira às 19 horas pelo canal do YouTube da Igreja em Campinas, que se chama Conhecendo a Vontade de Deus Hoje. E essa série está baseada em 4 capítulos do Evangelho de João, que é o capítulo 14, 15, 16 e 17, que mostra todo o coração de Deus, que mostra tudo o que Deus quer, que mostra tudo o que o Senhor é e o que Ele quer nos levar a fazer parte, que é fazer parte dessa perfeita unidade entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Esse Deus triuno quer a presença do homem na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor vai revelar isso para os seus íntimos. Lá em João 13, capítulo 13, quando o Senhor estava com os discípulos, estava partindo o pão, fazendo a última ceia com os discípulos, um deles, dos 12 que estavam juntos, um deles saiu porque era o traidor. E o Senhor falou assim: o que você tem que fazer, faça logo. E nós sabemos que Judas Iscariotes foi embora e o Senhor ficou com 11 discípulos. Naquela intimidade, aqueles conhecidos dele, aqueles íntimos dele, ele ali revelou o que estava no seu coração. E neste momento, ele falou sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Então, nós queremos conhecer profundamente o propósito de Deus para com o homem. Não é apenas salvar, é mais que isso. É levar o homem hoje, não amanhã, não na eternidade futura, não na Nova Jerusalém, mas hoje, levar-nos a ter a experiência de viver em unidade com o Espírito, com o Deus triuno, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então eu convido você a nos acompanhar de quarta-feira, às 19 horas, nessa série Conhecendo a Vontade de Deus Hoje, baseada nos escritos de João, dos capítulos 14 ao 17. Eu vou ler um versículo só para abrir o seu paladar. João 14, 20 diz o seguinte: naquele dia, qual é aquele dia? Aquele dia que nós recebemos o Senhor no nosso espírito. Naquele dia, vós conhecereis que eu, o Senhor, estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Um único versículo mostra o mistério da vontade de Deus. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, o Senhor está no Pai, é o Deus triuno, perfeita unidade, perfeita convivência, perfeito relacionamento. E eu em vós, e vós em mim, nós nele, e ele em nós. Quando nós recebemos pelo sopro de Deus, quando ele apareceu para os discípulos e disse: paz seja convosco,
recebei o Espírito Santo, e tendo soprado sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Naquele momento que nós cremos, que nós invocamos o nome do Senhor, nós recebemos o Espírito Santo para dentro de nós. Então, convido você a participar conosco para conhecer João 14, 15, 16 e 17. Mas, como é possível nós entrarmos nesses 4 capítulos? Só vamos entender se nós usarmos o nosso espírito, que contacta Deus, onde Deus habita. Hoje nós somos o santuário do Deus eterno, habitando dentro do homem. João 14 fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas somos nós, é você, sou eu, cada cristão que recebeu o Senhor como seu Salvador, cada cristão que confia nele, cada cristão que invocou o nome do Senhor, recebeu o sopro de Deus para dentro, se tornou uma morada do Pai. Então, para conhecer isso, nós precisamos da revelação. E isso tudo é feito através do Espírito Eterno. Vamos lá então em Hebreus, capítulo 9, que mostra para nós isso. Olha que coisa mais importante. Falando aqui sobre o sacrifício de Cristo, no versículo 9 ele fala, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O Senhor se ofereceu pelo Espírito Eterno sem mácula a Deus. Muito bom. Mas a própria Bíblia fala lá em Apocalipse que o Cordeiro, como o Cordeiro tinha sido morto antes da fundação do mundo. Mas como é que é possível, se o Cordeiro, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele foi morto no tempo, ele foi morto quando ele veio há 2000 anos atrás, viveu na terra, nasceu de uma mulher como homem, ele era o filho unigênito, mas nasceu como filho do homem, e depois de toda a vida que ele viveu, agradou a Deus, Deus aprovou o seu viver. Resultado, quando ele morreu, Deus o ressuscitou, porque ele teve um viver que foi aprovado por Deus. Em João mesmo ele fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E por isso Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ainda o recebeu na glória. E esse Jesus tornou-se o Espírito que dá vida, com toda a realidade do que o Senhor passou como homem. Então, o Senhor levou a vida humana para a glória e voltou para nós como Espírito, para nos ensinar todas as coisas. Agora, se ele foi morto no tempo, como é que então isso vale para o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Sabe por quê? Por causa do Espírito Eterno. Esse versículo fala para nós, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que o sacerdócio que o Senhor trouxe não é o mesmo sacerdócio da linhagem de Arão, da casa de Levi, da tribo de Levi, da casa de Arão. Aquele era um sacerdócio terreno que não era perfeito e não poderia produzir a perfeição e não poderia levar ninguém à glória. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele veio numa outra lógica, ele veio do alto, ele veio do céu, ele veio da eternidade, porque nós vimos isso em Eclesiastes, em Provérbios, em Salmo, em Jó, que ele estava no princípio com Deus, como seu arquiteto, fazendo tudo o que Deus planejou. E aí ele se tornou carne, como aquele verbo que estava com Deus, como aquele verbo que era Deus. Ele tabernaculou, ele viveu entre nós. Agora, já não mais como um sacerdote segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi, mas segundo o sacerdócio
de Melquisedeque, que aparece no livro de Hebreus, mostrando que esse Melquisedeque apareceu a Abraão, trazendo vinho e pão, depois que ele teve a guerra com aqueles 4 reis, e ele resgatou Ló daqueles reis. Aí Melquisedeque, como um sacerdote perene, eterno, que não tem princípio de dias e que não tem fim de existência. Quem é o alfa e o ômega? Quem é o princípio e o fim? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a mensagem dessa semana fala: tu és sacerdote para sempre, porque ele fez tudo isso através do Espírito eterno. Então, para a gente entender um pouco, eu queria mostrar para vocês que nós temos um sentimento, nós temos um pensamento lógico. Então, vocês vão ver aqui nesse nosso quadro, que nós, como aprendemos a usar a nossa mente de uma maneira cartesiana, de uma maneira lógica, o nosso universo, ele está limitado ao tempo e ao espaço. Hoje, que dia que é? Hoje é dia 9 de julho de 2020. Então, o homem coloca tempo, o homem coloca o espaço. Onde eu estou? Estou aqui em Campinas, são 19 horas da noite, perfeito? Então, nós temos tempo e espaço, mas Deus é eterno. Para Deus o tempo não existe, porque Ele está na eternidade. Para o Senhor o tempo não existe, porque Ele está na eternidade. E como é que nós podemos então hoje, com essa dimensão tão pequena da nossa mente, do nosso universo que nós vemos com os nossos olhos, como é que nós podemos ter relacionamento com o Deus que é eterno? Aí vem uma coisa maravilhosa. Vocês estão vendo aqui a linha do tempo, que é o que nós fazemos sempre. Vamos falar a respeito do Senhor. Lá no tempo A, nós podemos chamar de eternidade passada, antes da fundação do mundo. No tempo B, seria Deus criando o mundo, mas isso é na nossa lógica. Para Deus não tem isso. No tempo C, foi quando o Senhor Jesus veio para a terra, o Verbo se tornou carne. No ponto D, nós vemos o viver humano do Senhor até que Ele foi crucificado, há 2000 anos atrás. 3 dias depois da sua crucificação, Ele tinha sido sepultado, Ele ressuscitou. Deus aprovou o seu viver humano, tornando o unigênito do Pai em primogênito do Pai, porque o desejo de Deus é levar muitos filhos à glória, assim como Ele na ressurreição foi para a glória. Olha que coisa maravilhosa! E depois o Senhor então se tornou Espírito, entramos na era da igreja e no futuro nós teremos o quê? A eternidade futura. Essa é a nosso pensamento cartesiano do nosso espaço e do nosso tempo. Tempo e espaço, certo? 6.000 anos de história da humanidade, 2.000 anos da crucificação de Cristo até hoje. Então, eternidade passada e eternidade futura. Mas, e para Deus é assim que Ele vê? Não, vamos para frente. Aqui nós vamos ver que Deus, se você pegar aquela linha do tempo e unir como um círculo, nós vamos ter o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, só que na dimensão da eternidade, na dimensão de Deus, não existe início ou fim. É como uma aliança. Olha aqui, ó, eu tenho uma aliança aqui, a minha aliança de compromisso com a minha esposa. Por que que o homem colocou a aliança no dedo para mostrar para todo mundo que ele tem uma aliança com uma pessoa, ele tem um compromisso com uma pessoa? Essa aliança, eu não consigo saber onde ela começa e onde ela termina. Não dá para dizer, começou aqui, aí você vira e fala, não, pode ser aqui. Aí você vira, terminou aqui, você vira, pode ser aqui. Portanto, isso é um exemplo da eternidade. Aqui, quando Deus age, Ele age nessa lógica que não é a nossa. A dimensão de Deus não tem fim, não tem começo e não tem fim. Aliás, o Einstein determinou que se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, o tempo não passaria. Sabia disso?
Agora eu vou perguntar, a luz, quem é luz? Em 1 João fala, Deus é luz. Em João capítulo 1 fala, Deus era a luz dos homens. Portanto, Deus está na eternidade, por isso o tempo não passa. Ele é a própria luz. E nisso aqui nós vemos então que é a eternidade. Agora eu vou perguntar, como é que nós vamos colocar-nos, nós que estamos naquela linha do tempo, nós vamos agora ter relacionamento com o Deus na eternidade? Como que é possível? Nós precisamos então de sabedoria e de revelação para isso. Vamos lá? Então, irmãos, olha só que interessante. Essa aqui, todos conhecem, é a figura da Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. Onde que estava essa arca? Essa arca ficava no Santo dos Santos. Lá no tabernáculo você tinha o átrio exterior, onde as pessoas faziam seus sacrifícios, o sacerdote pegava a oferta do ofertante, sacrificava, cortava em pedaços, oferecia para Deus, aí tinha uma bacia para ele se lavar, aí o sacerdote entrava no Santo dos Santos, no santo lugar, para oficiar ali, que tinha três elementos ali. Tinha o pão, a mesa do pão, dos pães da presença, o candelabro de ouro que brilhava e o altar de incenso. E lá no fundo, passando o segundo véu, tinha o quê? O Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a arca dessa aliança aqui que Deus havia feito com o homem. Essa Arca da Aliança, ela é a representação de Deus. Tanto é que aqui o sacerdote não podia entrar a qualquer hora, o sumo sacerdote. Entrava uma vez por ano e ele precisava de sangue para jogar aqui na tampa do propiciatório, porque haviam 2 querubins com as suas asas estendidas e os seus olhos colocados no propiciatório, porque ali, se qualquer homem entrasse ali, eles fulminavam, porque eles eram pecadores na presença do Deus Santo. Então precisava de sangue. O que o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano fazia? Ele jogava incenso no santo lugar, no Santo dos Santos, fazia fumaça e aí ele aspergia sangue de animal. E quando os querubins olhavam e viam sangue, o sumo sacerdote podia entrar, porque ele era coberto pelo sangue do sacrifício, que hoje nada mais é do que o sangue que Cristo derramou por mim e por você. Que coisa maravilhosa. Então nós podemos hoje estar na presença de Deus. E o sacrifício do Senhor, como nós lemos no capítulo 9, versículo 14 de Hebreus, é pelo Espírito Eterno, porque aqui o sacerdote, cada vez que entrasse, ele tinha que aspergir sangue, mas nós não. O sacrifício do Senhor foi eterno, uma vez por todas, limpando-nos, apagando o escrito de dívida que havia contra nós. Que esperança que nós temos na presença de Deus. Esse Senhor, então agora, ele rasgou o véu, abriu o véu. Quando ele morreu, ele abriu o véu, nos dando um novo e vivo caminho, nos colocando para dentro dos Santos dos Santos. E como é que é feito isso? Veja, essa circunferência é feito da seguinte maneira: aqui tem uma argola. Essa argola aqui, irmãos, que vocês estão vendo, são 4 argolas presas nas laterais, nos cantos da Arca do Testemunho. Essa argola representa o Espírito Eterno. Aqui nós temos a Arca do Testemunho, que significa o próprio Deus Eterno. Vou perguntar, como que nós, homens naturais, podemos ter relacionamento com o Deus Eterno? A única maneira é através do Espírito Eterno. Essas varas eram colocadas através do Espírito Eterno e o homem, 4 pessoas aqui, uma em cada canto da arca, poderia carregar a arca, se relacionava com Deus através desses varais. Esse varal era feito de madeira de acácia revestida com ouro, significando o homem, que sou eu, que é você, que estamos com a natureza de Deus em nós, agora nos relacionando com o Deus Eterno, através do Espírito Eterno. Isso é maravilhoso e isso agora nos leva a podermos entender, conhecer
o próprio Deus. E nós podemos entender o livro de Hebreus, porque é um livro extremamente elevado. Irmãos, nós não estamos mais na fase de simplesmente nos tomarmos leite espiritual. Nós já saímos da fase de crianças. Enquanto é criança, precisa de leite. Mas uma vez que chega a fase adulto, de uma pessoa adulta, não precisa mais de leite, ela precisa de alimento sólido. Graças a Deus, o que temos recebido na vida da igreja é alimento sólido. Ó Senhor Jesus, nós já estamos preparados para comer o alimento sólido. Então nós vamos ver agora Hebreus para falar sobre esse sacerdócio eterno, para falar desse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que o Senhor Jesus é esse sacerdote eterno. Então nós vamos ler alguns versículos de Hebreus. Hebreus é um livro que traz para nós a maneira de conhecermos a Deus intimamente. Graças a Deus, nós podemos conhecê-lo de maneira profunda pela sua vida dentro de nós. Hebreus 7, versículo 11, diz o seguinte: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, olha lá, a perfeição era segundo o sacerdócio levítico? Não, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. A lei não aperfeiçoa ninguém, não aperfeiçoa ninguém, não adianta o homem se esforçar para agradar a Deus, precisa do Espírito eterno, da vida dentro de nós. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se esse sacerdócio de Arão fosse suficiente, não precisaria de um segundo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele não era. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Saímos da era da lei, passamos para a era da graça. Lembra que esse Melquisedeque apareceu a Abraão com vinho e leite para sustentar, vinho e pão para sustentar o seu chamado? É assim que o Senhor faz conosco. Ele não nos manda cumprir a lei de qualquer maneira, Ele nos dá o alimento para sermos fortalecidos para cumprir a lei. Graças a Deus por isso. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. É isso mesmo. A tribo que era a tribo dos sacerdotes era a tribo de Levi. Mas o Senhor Jesus não nasceu da tribo de Levi. Ele era descendente da tribo de Judá, da realeza. Como é então que ele se tornou sacerdote? É porque ele cumpriu a vontade de Deus. E Deus o fez sacerdote para sempre. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Pois é evidente, versículo 14, que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O nosso Senhor Jesus foi constituído sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, por meio de uma vida indissolúvel, a vida eterna. Qual é uma vida indissolúvel? A vida eterna. Por meio de quem o Senhor exerceu o seu sacerdócio? Por meio do Espírito eterno. Versículo 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Vamos sair do sacerdote segundo Arão, porque tem fraqueza e inutilidade. Ele não leva o homem à perfeição, isso é, não leva o homem a Deus, não leva o homem à glória de Deus, que é onde o Senhor quer nos levar. Pois a lei, versículo 19, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não se baseie na lei para agradar a Deus, ela não aperfeiçoa coisa alguma. E por outro lado,
se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Qual que é a esperança superior? O Espírito Eterno. Qual é a esperança superior? É tocar em Cristo, é viver pelo Espírito. Através dele, nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. É a segunda vez nesse capítulo, nesse trecho que eu estou lendo, que o autor escreve que Deus fala que ele é sacerdote para sempre. Aleluia! Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Olha, o Senhor deu toda a vida dele, se sacrificou por mim e por você. E agora ele é fiador para nós de superior aliança. Você sabe o que é um fiador? Então, quando você vai alugar uma casa, um apartamento, alguma coisa, você precisa de um fiador. Por quê? Porque a pessoa que está alugando não confia em você. E por não confiar em você, ela pede um fiador. Isso é, alguém que tenha posse, alguém que tenha respeito, alguém que tenha outros imóveis para garantir aquele imóvel que você está alugando. Não é assim? Mas aqui o Senhor Jesus se tornou fiador de superior aliança. Para com quem? Para com Deus, não foi para com o homem não. Ele é fiador, ele é meu fiador diante de Deus. Eu posso chegar e falar para o Senhor, para o Deus Pai: eu quero desfrutar da salvação eterna. Mas você é pecador, eu sei que eu sou pecador, mas aqui eu estou te apresentando o meu fiador. Esse fiador, ele é fiador de superior aliança para comigo e para com você. Não é maravilhoso demais? Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, os da casa de Arão, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio do Senhor é imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não caia na artimanha de Satanás, que vive para condenar, para acusar. Em Apocalipse fala que ele é o acusador de todos nós, de dia e de noite. Não caia nessa acusação, porque aqui fala, ele é capaz de salvar totalmente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Ele não é o sacerdócio eterno, o sacerdote eterno, portanto aqui fala que ele vive sempre. O que significa sempre? Significa que não tem fim, significa que é eterno. Ele vive sempre para interceder por mim e por cada um de vocês. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. É superior aliança, é eterno para sempre, mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da casa de Arão, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. O que significa uma vez por todas? Significa para sempre, significa na eternidade, tanto a eternidade passada como futura. Na verdade, não existe eternidade passada e nem eternidade futura, a eternidade é uma só. Essa é a dimensão de Deus. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Mais uma vez, mostrando a eternidade do Senhor. Tudo o que ele fez foi mediante o Espírito eterno.
Vamos ler mais um versículo, um pedacinho aqui de Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Por favor, se você puder, acompanhe aí na sua leitura. Nós estamos usando a edição revista e atualizada de Almeida. Hebreus 5, 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É a terceira vez no livro de Hebreus que nós estamos lendo a mesma citação. Tu és para sempre, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que o Senhor fez, o que o Senhor alcançou, ninguém teria feito, nenhum homem. Graças a Deus, temos o Filho que é sacerdote para sempre. Ele, Jesus, versículo 7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse Senhor recorreu ao Pai, o Pai o aprovou, e ele se tornou Salvador eterno para mim e para você. Puxa, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que nós vemos aqui? Ele não se auto-intitulou sumo sacerdote. Ele não buscou honra e glória próprias. O seu viver agradou a Deus de tal maneira que o Pai o nomeou sumo sacerdote, não segundo a casa de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, é verdade. Se nós usarmos a nossa mente cartesiana, nós não vamos entender nada. Nós precisamos usar o Espírito eterno. Deus, o Espírito, perscruta as profundezas de Deus. E esse Espírito que perscruta as profundezas de Deus, onde ele está? Está dentro de você. Está dentro de mim. Versículo 12. Com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Está vendo como o autor aqui estava preocupado com a condição espiritual dos irmãos? Irmãos, o Senhor tem nos dado irmãos à nossa frente que estão preocupados com a nossa saúde espiritual, estão nos alimentando com alimento sólido que vem direto do trono de Deus. Então vamos nos alimentar adequadamente, tomando tudo que o Senhor tem dado para nós. Ó Senhor Jesus. Capítulo 8 fala desse sacerdócio. Versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Esse é o verdadeiro tabernáculo. Não pensa que é aquele do deserto, não pensa que é o templo em Jerusalém que foi destruído, mas o tabernáculo verdadeiro foi o Senhor quem construiu lá no céu. Olha, ele vem do alto, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. É verdade, o Senhor Jesus não seria, porque ele não era da casa de Arão, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, mas o Senhor é do céu. Esse nosso sumo sacerdote é do alto. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Louvado seja o Senhor. Continuando,
no capítulo 6, fala assim no versículo 13, do mesmo livro de Hebreus: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Está vendo? O homem, quando jura, jura por outro, não jura por si. E não deve fazer isso mesmo, porque ele não é confiável, e nenhum outro é confiável. Mas Deus não tinha por quem jurar quando prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência e que lhe daria terra. Não é verdade? O que ele fez? Jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa palavra é para você também, essa palavra é para mim também, essa palavra é para a igreja hoje, que é o verdadeiro Israel. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis. O que é uma coisa imutável? Eterno. Se interpôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Irmãos, vamos parar de ouvir más notícias. Nós temos que saber das coisas, mas não vamos ficar impressionados por elas. Nós estamos chegando no Brasil a 100 mil mortos por causa do coronavírus. 100 mil pessoas, 100 mil famílias sofridas. 100 mil. Lógico que isso abala qualquer um, mas, veja, nós temos uma esperança proposta, que tem um fiador para nós, que é o Senhor, que Deus jurou por Ele mesmo, dizendo assim, olha o versículo 19 de Hebreus 6, a qual temos por âncora da alma. Irmãos, não vamos ficar envolvidos com tudo que está acontecendo, não vamos nos distrair, vamos olhar para a âncora da alma, vamos olhar para aquele que fez a promessa para nós, que é fiador de toda a sua palavra, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Quem é esse que penetrou além do véu? O Senhor Jesus, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Não é só para ontem, não é só para hoje, não é só para amanhã, é para sempre, tanto anteriormente como posteriormente. Tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E mais, ele hoje está no seu espírito, está no meu espírito, que o meu espírito é o Santo dos Santos, onde tem aquela arca da aliança, onde nós vimos que tem a argola, onde nós vemos que tem o varal, onde nós nos relacionamos com Deus, através do Espírito Eterno. Olha aqui, irmãos, é no nosso espírito que isso está. Senhor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, para vermos toda essa realidade dentro do nosso ser. Louvado seja o Senhor. E, por último, Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Não se abale, não seja envolvido pelo acusador, não seja abalado pelas notícias, confia no Senhor. Mas, irmão, e se eu pegar o coronavírus? E se eu ficar doente? E se eu morrer? Nossa vida está na mão do Senhor. Não é por isso que nós não vamos nos cuidar. Vamos sim. Vamos fazer tudo o que as autoridades recomendaram, o que os médicos recomendaram. Usar máscara quando sair de casa, só sair se for essencialmente necessário. Hoje eu saí de casa, eu estou aqui no local de reuniões, no nosso estúdio, para poder falar para vocês. Mas isso é essencial na nossa vida. Se sair, não fazer aglomeração, não ficar em ambiente fechado, evitar isso,
que mais? Lavar as mãos, usar álcool gel. Olha aqui, ó. Onde eu vou, eu carrego o meu álcool gel para todo instante estar usando, para evitar pegar em alguma coisa que eu não sei. Vamos fazer isso, apesar de sabermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, olha que coisa, conservemos firmes a nossa confissão, né? Não vamos nos abalar, vamos esperar no Senhor, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui naquele tabernáculo, naquela arca, é o lugar, é o trono da graça aquilo lá. A arca do testemunho no Santo dos Santos é o propiciatório. Quando nós oferecemos Cristo para Deus, aquele propiciatório se torna o trono da graça para nós. E onde isso está hoje? Nós sabemos que o nosso corpo físico é o ato exterior. Nós sabemos que nosso homem, mente, vontade e emoção, nossa alma é o santo lugar onde nós servimos a Deus com a nossa mente, com a nossa emoção, nosso coração e com a nossa vontade. E nós sabemos que o nosso espírito é o santo dos santos, onde nós temos comunhão com Deus, no trono da graça. Vamos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Toda essa realidade que está nos céus, onde o Senhor está, que o Senhor é o supremo pastor, que Ele é o sumo sacerdote para sempre, que Ele é a segunda ordem de Melquisedeque, que Ele está servindo no santuário não feito por mãos humanas. Ele também está dentro de nós. Eu vou ler só uma frase aqui do Alimento Diário dessa semana, que é um resumo muito bom, bem curtinho. Na página 58 da semana 3, domingo, fala assim: temos um sumo sacerdote trabalhando para nos levar à glória, assim como Ele está na glória, assim como Ele está no Pai, assim como Ele está na eternidade. Ele quer nos levar à glória, nos levar ao Pai, fazermos parte dessa unidade perfeita, e nos levar para a eternidade. O que precisamos é ser um dos seus escolhidos, um daqueles discípulos que eram íntimos do Senhor. Lá no comecinho eu falei que o Senhor, com seus 11 discípulos, depois que Judas saiu, Ele abriu o coração e mostrou João 14, 15, 16 e 17, que nós sejamos hoje tais discípulos íntimos do Senhor. Deus quer contar com cada um de nós para encerrar esta era e acabar de vez com toda a rebeldia. Ele quer estabelecer seu reino e conta com cada um de nós para isso. Busquemos, irmãos, com mais intensidade o Senhor, já que temos um sumo sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque, ministrando para nos levar à glória. Vamos buscar o Senhor. E o convite eu refaço de conhecer e prossigamos em conhecer o Senhor nas nossas mensagens de quarta-feira também aqui pelo canal do YouTube da Igreja em Campinas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para encerrar essa reunião. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua vida, obrigado pela palavra elevada que o Senhor tem dado para nós, esse alimento sólido. Supra-nos e continue a nos suprir. Senhor, queremos fazer parte dos Teus íntimos, daqueles que Te conhecem, daqueles que vivem na Tua presença, daqueles que ouvem o Teu falar, daqueles que consideram a Tua palavra e querem viver na Tua presença através de viver no Espírito. Obrigado pelo Espírito que está dentro de nós, por essa vida que está dentro de nós, pelo Senhor ter se tornado esse sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a todos os irmãos, abençoe essa próxima semana dos irmãos, abençoe, Senhor, cada um no seu trabalho, na sua casa, abençoe a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual de cada santo.
Também, Senhor, prepara o nosso coração para a palavra, por mais esse período que nós ainda vamos estar sendo alimentados através das mensagens pelos canais do YouTube da Igreja em Campinas, pelo canal do YouTube do IVPT, de toda a comunhão que nós fazemos através dos aplicativos, nos preparando para voltarmos às nossas reuniões presenciais. Alimenta o teu povo, alimenta com a tua vida, alimenta com o Senhor mesmo. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor.